Quando foi a última vez que você parou, se olhou no espelho e se perguntou com sinceridade: essa é a vida que eu quero viver? Ou é apenas a vida que os outros esperam de mim? Não aquela que agrada aos olhos da sociedade, não a que parece certa segundo os padrões externos, mas aquela que pulsa em sintonia com a sua alma. Carl Jung, um dos maiores nomes da psicologia profunda, nos deixou uma lição que muitos ouvem, mas poucos têm a coragem de seguir: escolher a si mesmo, mesmo quando tudo ao seu redor parece querer te empurrar na direção contrária. Vivemos em um mundo moldado com precisão cirúrgica para nos distrair. Desde o momento em que abrimos os olhos pela manhã, somos tragados por uma avalanche de exigências externas: trabalho, obrigações familiares, pressões sociais, expectativas alheias, tudo isso nos dizendo como agir, o que buscar e até o que é considerado sucesso. Mas aqui está uma verdade que pouca gente tem coragem de encarar. Cada vez que você coloca os outros acima de si mesmo, você está em silêncio, dizendo para a sua alma que ela não importa, que seus desejos mais profundos, seus sentimentos mais autênticos, suas verdades mais íntimas, são secundárias. E o pior é que a maioria de nós nem percebe que está fazendo isso. Ignoramos aquela voz suave, vinda do fundo do inconsciente, aquela que insiste, sussurra, alerta. É a sua alma tentando te mostrar o caminho, mas a maioria escolhe silenciá-la, porque ouvir de verdade é desconfortável, exige coragem. Aquele desconforto que você sente às vezes, aquela sensação de que tem algo errado, mesmo quando tudo parece estar no lugar, não é aleatório. É o seu interior gritando por mudança. E talvez você nem precise mudar tudo da noite para o dia, mas precisa ao menos se permitir escutar. Agora, pare por um instante. Pense nas decisões que você tomou recentemente. Quantas delas nasceram da sua verdade mais profunda? E quantas foram motivadas pelo medo? Medo de decepcionar alguém. Medo de parecer estranho. Medo de sair do esperado. Medo do desconforto. Jung entendia algo que é tão simples quanto devastador. Toda decisão que não nasce da sua verdade interior, mais cedo ou mais tarde, cria caos. Cria uma vida desconectada, superficial, vazia. E quanto mais você se afasta de si mesmo, mais perdido você se sente no mundo. Mas é importante entender uma coisa: escolher a si mesmo não é egoísmo. Não é sobre se isolar nem desprezar quem está ao seu redor. É sobre reconhecer que, se você não estiver bem consigo mesmo, não poderá oferecer o melhor de si ao mundo. Esse é o verdadeiro amor próprio. Não aquele discurso vazio de redes sociais, mas o amor próprio real. Aquele que serve de base sólida para todas as suas decisões. Aquele que transforma sua energia e, por consequência, atrai pessoas e situações que estão alinhadas com quem você realmente é. E se esse conteúdo está fazendo sentido para você, comente aqui embaixo: eu escolho minha verdade. Isso vai te ajudar a afirmar esse compromisso com você mesmo e também mostrar ao YouTube que esse tipo de reflexão precisa alcançar mais pessoas. E claro, se você valoriza conteúdos que te fazem pensar, se aprofundar e despertar, inscreva-se agora mesmo no canal Mentalidade Inabalável. É aqui que você vai encontrar reflexões que tocam a alma e te impulsionam a viver com propósito. Nos próximos minutos, vamos aprofundar ainda mais esse tema. Fique comigo. Você vai entender por que ignorar a si mesmo é a raiz de tantos sentimentos de vazio e frustração. E como reverter isso? Quando você decide viver a sua verdade, algo poderoso começa a acontecer. É como se o universo, ou talvez a própria vida, respondesse à sua escolha. Começa a afastar, quase sem esforço,
tudo aquilo que já não serve mais ao seu crescimento. Pessoas se distanciam, oportunidades se encerram, situações que antes pareciam essenciais deixam de fazer sentido, e ao mesmo tempo novos caminhos se abrem. Mas para que isso realmente aconteça, você precisa dar o primeiro passo mais corajoso de todos: encarar as suas sombras. Carl Jung chamou de sombra tudo aquilo que você esconde de si mesmo. Aquela parte oculta da sua psique, onde estão guardados os medos, as inseguranças, os traumas, as vergonhas, tudo o que você preferiria não reconhecer. Mas ignorar essas partes não as apaga. Pelo contrário, elas crescem no silêncio, sabotam seus relacionamentos, influenciam suas escolhas e te afastam da sua verdadeira essência. Quando você para de lutar contra suas sombras e começa a integrá-las, aceitando que elas também são parte de quem você é que a verdadeira transformação começa. Sim, esse processo pode ser desconfortável. Afinal, olhar para o que você escondeu por tanto tempo exige coragem. Mas dentro desse confronto nasce algo precioso: liberdade, clareza, propósito, paz. E essa jornada não acontece do dia para a noite. É lenta, exige um compromisso inabalável com o autoconhecimento. Mas a recompensa você começa a enxergar além das ilusões. Você se reconecta com um propósito que não vem de fora, mas de dentro. Você começa a dizer não sem culpa, a colocar limites com leveza, a recusar o que não te representa, mesmo que todos digam que é o certo. E mais importante, você ganha a liberdade de ser quem você realmente é. Talvez agora você esteja se perguntando: mas por onde eu começo essa jornada? A resposta pode te surpreender. Comece ouvindo a si mesmo. Toda vez que sentir desconforto, ansiedade, uma emoção inexplicável ou uma inquietação que parece não ter nome, pare, respire e se pergunte: o que meu inconsciente está tentando me dizer? Jung nos lembrou que as respostas que buscamos no mundo já estão dentro de nós. Elas apenas aguardam que a gente tenha coragem de ouvir e determinação para agir. Mas ouvir a própria intuição nem sempre é fácil, principalmente quando ela começa a apontar para caminhos que desafiam tudo que você construiu. Pode ser um relacionamento que você já sabe que acabou, mas você finge não ver. Pode ser um trabalho que te esgota todos os dias, mas você diz a si mesmo que não tem escolha. Ou pode ser um sonho que você persegue apenas porque parece o certo, mesmo que não acenda mais nenhuma chama dentro de você. Ignorar esses sinais não é força, é fuga, é negação da sua essência. Escolher a si mesmo exige deixar ir, abrir mão do que não ressoa mais. E sim, isso assusta. A gente se apega ao conhecido. A rotina traz uma falsa sensação de segurança e o desconhecido nos dá vertigem. Mas Jung nos provocou a olhar para a mudança de forma diferente, não como uma ameaça, mas como uma passagem, um portal para a sua versão mais autêntica. Então, reflita agora com honestidade: o que você está segurando que já não faz mais sentido? Quais relacionamentos, crenças ou hábitos você mantém apenas por medo de perder algo, quando na verdade já está se perdendo de si mesmo? Talvez você tenha acreditado que deixar certas pessoas ou situações para trás seria uma grande perda. Mas a verdadeira perda acontece quando você abre mão da sua paz interior para manter o que já te sufoca. Se essa reflexão te tocou, comente aqui abaixo: eu escolho minha liberdade. Isso vai reforçar o seu compromisso com a sua essência e também vai mostrar ao YouTube que esse conteúdo precisa chegar a mais pessoas. E claro, se ainda não se inscreveu, agora é o momento perfeito. Você está assistindo ao Mentalidade
Inabalável, um canal que não entrega respostas prontas, mas provoca as perguntas que realmente importam. No próximo bloco, vamos falar sobre o vazio interior e como ele surge quando a vida é vivida fora de alinhamento com quem você é. Não sai daí. Essa jornada está só começando. Apegar-se ao que já não tem mais significado é como segurar um espinho achando que ele vai se transformar em flor. Você se machuca, se desgasta e ainda assim insiste, como se fosse pior soltar do que continuar, sofrendo. Mas aqui está a verdade. A escolha é sempre sua. E talvez a pergunta mais importante que você possa fazer a si mesmo agora seja: eu estou pronto para de verdade me escolher? Escolher a si mesmo não é egoísmo. É um ato profundo de amor. É um gesto de respeito por quem você realmente é, por aquilo que pulsa dentro de você, mesmo quando tudo lá fora tenta calar. Por muito tempo, fomos condicionados a acreditar que priorizar a si mesmo era errado, que colocar nossas necessidades em primeiro lugar seria uma traição àqueles que amamos. Mas essa é uma das maiores mentiras que a sociedade nos contou. A verdade é o oposto. Quando você se escolhe, você se fortalece. E quando você está fortalecido, você pode oferecer o melhor de si ao mundo. No momento em que você toma essa decisão consciente de se honrar, de viver alinhado com sua verdade, algo mágico começa a acontecer. É como se uma névoa se dissipasse. Sua visão, antes turva, começa a se tornar clara. E pela primeira vez em muito tempo, você enxerga com lucidez. As pessoas que realmente te valorizam permanecem, enquanto aquelas que te drenavam, que te manipulavam ou apenas estavam por conveniência, começam a desaparecer naturalmente. Isso não é acaso, é consequência, é reflexo direto de uma transformação interna. Quando o seu mundo interior muda, o exterior acompanha. Jung chamava isso de sincronicidade, essa conexão invisível, mas poderosa entre seus pensamentos, emoções e as circunstâncias da sua vida. Quando você começa a viver em autenticidade, o universo se reorganiza para espelhar essa escolha. Ambientes, pessoas, oportunidades, tudo começa a vibrar em outra frequência. Mas para viver isso, é preciso coragem. Coragem para praticar uma coisa que poucos estão dispostos a fazer. Honestidade radical consigo mesmo. Escolher a si mesmo não é só sobre criar limites firmes ou tomar decisões ousadas. Às vezes, é também olhar para trás e admitir verdades desconfortáveis. Que você aceitou menos do que deixou ultrapassarem seus limites, que disse sim quando queria gritar não, que se perdeu tentando agradar. Mas aqui está o ponto essencial. Não é motivo para se julgar. É um convite para aprender, para crescer, para recalibrar e fazer diferente a partir de agora. Jung nos ensinou que a autenticidade não é um lugar de chegada, é um caminho, uma jornada contínua de se redescobrir, de se refinar, de se alinhar. E sim, haverá resistência. Haverá dias em que você vai duvidar de si mesmo. Haverá momentos em que velhos hábitos vão tentar te puxar de volta para aquela zona de conforto que, no fundo, só existe para te manter pequeno. Mas lembre-se, nenhuma transformação real acontece dentro da zona de conforto. As mudanças mais profundas acontecem no escuro, no desconhecido, no momento em que você se atreve a dar um passo além daquilo que sempre foi familiar. O mundo nem sempre vai entender sua decisão de se escolher. Vai haver críticas. Vai haver quem questione suas escolhas. Gente que vai te chamar de egoísta, de frio, de diferente, mas você precisa lembrar todos os dias. Eles não sentem o que você sente. Eles não carregam a sua alma. Eles não vivem dentro de você. Só você sabe o peso de viver uma vida que não é sua. Só você sabe a dor de se abandonar dia após dia.
Por isso, se essa mensagem está ecoando em você agora, comente aqui abaixo. Eu me escolho todos os dias. Escreva isso como uma afirmação, um compromisso, um passo. E se você está sentindo que esse conteúdo está te ajudando a despertar para uma nova forma de viver, inscreva-se no canal Mentalidade Inabalável. Aqui você encontra reflexões reais, sem máscaras, sem fórmulas mágicas. Apenas verdades que te provocam, te libertam e te colocam frente a frente com quem você nasceu para ser. No próximo bloco, vamos falar sobre o peso invisível que carregamos quando nos afastamos da nossa essência e como recuperar essa conexão pode mudar absolutamente tudo. Nem todo mundo vai entender quando você começa a se escolher. Alguns vão se afastar, outros vão te criticar. E sim, isso pode doer, porque crescer também é um tipo de separação. Mas essa separação, na verdade, é libertação. Quando você se escolhe, você deixa de viver para atender às expectativas dos outros. Você para de buscar validação externa e começa a perceber, talvez pela primeira vez, que seu valor não está nas opiniões alheias, mas naquilo que você acredita sobre si mesmo. Isso não quer dizer que você deva se isolar ou cortar todo mundo da sua vida. Muito pelo contrário. Quando você vive a partir da sua verdade, seus relacionamentos evoluem, deixam de ser baseados em necessidade e passam a ser baseados em conexão genuína. Você não se satisfaz mais com conversas vazias, não tolera mais presenças que só ocupam um espaço. Você passa a desejar trocas reais, relações que nutrem, que elevam, que te fazem crescer. E nesse processo, você descobre algo bonito. As pessoas certas ficam, não porque precisam de você, mas porque valorizam quem você é, exatamente como você é, sem máscaras, sem performances, sem precisar se moldar para caber em algo menor. Quando você começa a viver a partir de um lugar de autenticidade, o mundo ao seu redor muda. Isso não é mágica. Não é coincidência, é apenas a consequência inevitável da integração entre o seu mundo interno e o mundo externo. Carl Jung dizia que a psique projeta seu estado interior na realidade que vivemos. Se você vive em conflito por dentro, encontrará conflito fora. Se você se rejeita, encontrará rejeição em diversas formas. Mas se você se escolhe, se você se aceita profundamente, você começa a ver como as circunstâncias externas se reconfiguram para refletir essa nova vibração. Sim, é um processo, e como todo processo verdadeiro, ele exige paciência. Haverá dias em que você vai sentir que está regredindo, momentos em que antigos padrões tentarão te puxar de volta. Mas é aí que o verdadeiro teste aparece. Você consegue manter firme mesmo quando é desconfortável? Você consegue continuar escolhendo a si mesmo, mesmo quando parece mais fácil ceder? A sociedade glorifica o sacrifício, mas a que custo? Vivemos num mundo onde dar tudo aos outros, mesmo às custas da própria paz, saúde e sanidade, é visto como nobre. Mas pare e pense. O que acontece quando você serve o mundo a partir de um copo vazio? O que acontece quando você se doa tanto que se perde no processo? Escolher a si mesmo não é egoísmo, é necessidade. É responsabilidade, porque só quando você está inteiro, centrado, em paz, conectado à sua verdade, é que você pode realmente oferecer algo de valor aos outros, não mais de um lugar de exaustão, mas de abundância. Então ouse se escolher. Não só uma vez, não só nos grandes momentos, mas nas pequenas decisões do dia a dia, nos limites que você impõe, nos nãos que você aprende a dizer, nos silêncios que você passa a respeitar. E observe como pouco a pouco sua vida começa a se transformar de formas que você jamais imaginou. Observe como o mundo deixa de ser um campo de batalha e passa a ser um espelho da sua consciência.
Jung nos lembrou algo profundo. Você não pode dar o que não tem. Se você sacrifica a sua alegria, sua energia ou sua paz só para agradar, então o que você está oferecendo não é real. E mais cedo ou mais tarde, esse desequilíbrio vai cobrar seu preço. Se essa mensagem tocou algo em você, escreva aqui nos comentários: minha verdade é minha força. Dessa forma, você transforma essa reflexão em ação e ajuda mais pessoas a encontrarem esse conteúdo. E claro, se você sente que está se reconectando consigo mesmo a cada palavra, inscreva-se agora no canal Mentalidade Inabalável. Aqui, você encontra um espaço de crescimento, verdade e transformação real. No próximo bloco, vamos explorar o que acontece quando você negligencia a própria alma por tempo demais. E como o corpo, a mente e até os relacionamentos começam a refletir essa desconexão. Se você tem sentido uma insatisfação constante ou um vazio difícil de explicar, talvez seja hora de olhar com mais atenção para os seus relacionamentos. Reserve um instante e reflita com sinceridade. Quantas pessoas ao seu redor realmente te inspiram? Quantas te elevam? Quantas trazem paz ao seu coração? E quantas te deixam drenado, confuso, inseguro ou emocionalmente esgotado? Carl Jung nos convida a refletir sobre isso com profundidade. Porque os relacionamentos não são apenas conexões sociais. Eles são espelhos, reflexos diretos do que carregamos dentro de nós. As pessoas que você mantém próximas muitas vezes revelam seus valores mais profundos, mas também suas feridas não curadas. Se você percebe que constantemente permite que alguém ultrapasse seus limites, não significa necessariamente que essa pessoa seja má, mas sim que há algo em você que ainda não aprendeu a se proteger. Estabelecer limites não é um ato de rejeição, é um ato de amor próprio. Jung acreditava que o inconsciente está sempre tentando nos guiar, nos proteger, nos alinhar com aquilo que nos faz bem. Mas na maior parte do tempo, ignoramos esses sinais. Aquela exaustão inexplicável depois de estar com determinada pessoa. Aquela ansiedade que surge após uma conversa específica. Não são meras coincidências, são alertas, mensagens silenciosas vindas da sua alma, tentando dizer: isso não está em sintonia com quem você realmente é. E quanto mais você ignora, maior é o preço que você paga, sua paz, sua identidade, sua energia. Escolher a si mesmo, nesse contexto, significa aprender a dizer não com amor. Criar limites, não como muros que excluem, mas como pontes que guiam para relações mais saudáveis e verdadeiras. Quando você diz não ao que te esgota, você está dizendo sim ao que te nutre, sim à sua verdade, sim aos seus sonhos, sim ao seu bem-estar. Isso não quer dizer que você precise cortar todos da sua vida, mas sim que é hora de ser honesto consigo mesmo. Quais relações te fazem e quais apenas te mantêm preso em ciclos de dor? E sabe o que acontece quando você começa a viver com essa clareza? Sua intuição desperta. Aquela voz interior que antes era fraca, confusa ou abafada, começa a falar com firmeza. E o mais importante, você começa a confiar nela. Você começa a tomar decisões não apenas baseadas em lógica, mas baseadas naquela sensação de paz que vem de dentro. Uma certeza que você não consegue explicar com palavras, mas que sente no fundo do peito. Esse é o poder de se escolher. Você se reconecta com a sua intuição, sua bússola interior, que sempre esteve lá, esperando apenas que você confiasse nela. Jung descrevia a intuição como uma das formas mais puras de conexão com o inconsciente. É aquele não sei porquê, mas sei que é assim. É a sensação no estômago que te diz, isso está certo, ou corra daqui. Mas para ouvir essa voz, você precisa silenciar o ruído do mundo. Precisa abrir mão da necessidade de aprovação.
afastar-se das expectativas impostas e confiar. Confiar em si mesmo, porque no fim do dia, ninguém pode viver a sua vida por você. Ninguém sabe, lá no fundo, o que te faz bem. Só você. E quando você decide se escolher de verdade, você envia uma mensagem poderosa ao universo. Eu estou pronto para viver em alinhamento com a minha essência. E o universo responde. As portas certas começam a se abrir. Pessoas novas aparecem. Oportunidades surgem. Tudo começa a ressoar com quem você é, não com quem você tentou Agradar. ser. E se esse bloco te tocou, escreva aqui nos comentários: minha intuição me guia. Declare isso para você mesmo. Escreva como um lembrete do seu poder. E se ainda não fez isso, aproveita agora para se inscrever no canal Mentalidade Inabalável. Aqui você encontra reflexões que não passam pela superfície, mas mergulham fundo, onde mora a sua verdade. No próximo bloco, vamos continuar essa jornada e falar sobre o custo silencioso de negligenciar a própria alma. E como o corpo e a mente reagem quando você vive desconectado de si mesmo. Os desafios não desaparecem quando você escolhe a si mesmo. Mas algo dentro de você muda profundamente. Esses desafios deixam de ser batalhas intermináveis e começam a se revelar como convites. Convites para crescer, para transformar-se, para descobrir quem você realmente é, longe das máscaras e expectativas que o mundo impôs a você. Quando você escolhe viver em autenticidade, algo mágico e ao mesmo tempo profundamente real começa a acontecer. Carl Jung chamava isso de sincronicidade. Eventos que à primeira vista parecem aleatórios, mas que na verdade estão perfeitamente alinhados com o seu mundo interior. Eles não são coincidências, são sinais, reflexos, pontes entre o que você sente por dentro e o que passa a viver por fora. Quando você está em harmonia com a sua essência, o universo parece responder. Portas se abrem sem esforço. As pessoas certas chegam no momento exato. As oportunidades certas fluem até você, como se o próprio mundo estivesse conspirando em seu favor. Essa é a beleza de ser quem você é, sem pedir desculpas por isso. Nesse espaço de alinhamento profundo, você descobre uma nova forma de paz, não aquela que depende da ausência de problemas, mas a que nasce da certeza de estar no caminho certo. A vida deixa de ser uma constante busca e passa a ser um fluxo, uma dança entre o seu interior e o mundo. Mas atenção, isso não quer dizer que a jornada será fácil. Pelo contrário, os maiores desafios surgem justamente quando você decide escolher a si mesmo. O mundo, acostumado com a sua versão submissa, começa a resistir. Os velhos padrões puxam você de volta. As expectativas alheias pesam nos seus ombros. As dúvidas sussurram em sua mente. Será que estou certo em me afastar? E se estiver perdendo algo importante? É aí que o verdadeiro teste aparece, e junto com ele, o seu verdadeiro poder. Cada vez que você reafirma sua decisão de permanecer fiel a si mesmo, mesmo quando o medo aparece, mesmo quando a solidão bate, você fortalece a conexão com o seu eu mais autêntico. Essa é a chave, permanecer firme mesmo quando tudo parece incerto. É natural sentir medo ao deixar para trás o que é familiar, mesmo que esse familiar já tenha se tornado desconfortável. Mas lembre-se, toda vez que você permanece em um lugar que não te nutre mais, você está fechando a porta para algo que poderia transformar sua vida de uma forma que você ainda nem consegue imaginar. Jung nos alertou. A mudança real não acontece sem resistência. E essa resistência não é um sinal de erro, é um sinal de transição. É o atrito entre quem você era e quem você está se tornando. É o desconforto de crescer, a dor de se expandir para além do que o seu antigo eu considerava possível.
E um dos caminhos mais poderosos para atravessar esse momento é a autorreflexão profunda. Às vezes, é preciso parar e se perguntar, mesmo fazendo o que faço todos os dias, estou de fato valorizando o que é mais importante? Para mim, muitos de nós vivem no automático, cumprindo compromissos, mantendo relações, repetindo rotinas que, no fundo, não têm mais nada a ver com quem realmente somos. Mas, e se você parasse agora e perguntasse com honestidade, que tipo de vida eu quero construir? Quando você ganha clareza sobre os seus valores e objetivos, algo muda. Muda silenciosamente, mas com força. Decidir torna-se mais fácil. Dizer sim ao que ressoa com você se torna natural. E dizer não ao que te drena ser libertador. Ao fazer isso, algo impressionante acontece. Você começa a atrair pessoas, oportunidades e situações que vibram na mesma frequência que você. O mundo ao seu redor responde quando você se alinha internamente. Mas é importante lembrar, essa jornada, por mais íntima que pareça, não precisa e não deve ser solitária. É verdade que no começo pode parecer um ato árduo, até solitário. Escolher a si mesmo quando todos esperam que você continue sendo quem sempre foi, exige coragem. Mas, logo você percebe que ao caminhar com verdade, você começa a atrair o tipo certo de pessoas. Aquelas que não querem que você se encaixe no mundo delas, mas que caminham ao seu lado, exatamente como você é. Essas pessoas não pedem para você ser menos. Elas não exigem que você esconda partes de si. Elas te celebram, porque elas também escolheram viver em alinhamento com suas verdades. Quando esse momento chega, tudo dentro de você muda. A vida deixa de parecer uma eterna luta. A confusão que antes parecia um nevoeiro constante começa a se dissipar. E as decisões que antes pareciam esmagadoras, agora surgem com clareza, propósito e confiança. E o mais transformador, você encontra uma paz que não depende mais de fatores externos. Carl Jung nos lembrou que a verdadeira paz só pode vir de dentro. Ela é o resultado direto de uma vida vivida com integridade, respeitando os seus limites, honrando as suas necessidades e caminhando em sintonia com os seus valores. E aqui está algo ainda mais belo. Essa paz não é só um presente pessoal. Ela é contagiante. Ela se espalha. Quando você vive de forma autêntica, você se torna uma fonte de inspiração. Sua coragem acende uma luz no caminho daqueles que ainda estão perdidos dentro de si mesmos. Você vira um espelho, um lembrete vivo de que é possível viver com verdade e propósito. Agora, respire fundo e imagine. Como seria sua vida se você deixasse ir tudo o que não te serve mais? Feche os olhos por um instante e visualize. Você libertando de relacionamentos que drenam sua energia, de compromissos que não ressoam com a sua alma, de expectativas que nunca foram realmente suas. O que você sente? Leveza? Liberdade? Clareza? Isso não é um sonho inalcançável. Isso está, neste exato momento, ao seu alcance. Tudo o que é necessário é a vontade de escolher a si mesmo. E ao fazer essa escolha, você percebe que não está perdendo nada ao abrir mão do que não te representa mais. Pelo contrário, você está abrindo espaço para o que realmente importa. Você está criando uma vida que não só faz sentido, mas que te preenche com alegria, propósito e verdade. Essa é a transformação que vale a pena viver. É o presente que Carl Jung desejava que todos nós encontrássemos. A realização mais profunda começa quando paramos de buscar fora aquilo que sempre esteve dentro. E você? Está pronto para essa escolha? Se sim, escreva nos comentários. Eu escolho viver minha verdade. E se esse conteúdo tocou você de alguma forma, inscreva-se. Aqui no canal Mentalidade Inabalável. Tem muito mais vindo por aí.
Reflexões que te ajudam a voltar para si e transformar sua vida de dentro para fora. Imagine por um momento que você começa a se libertar de quem os outros esperavam que você fosse, que começa a deixar para trás todas as amarras do condicionamento, das regras invisíveis que a sociedade impôs sobre você. Quando isso acontece, algo extraordinário se desenrola. Você começa a se sentir verdadeiramente vivo, não mais preso às expectativas sufocantes alheias, nem limitado pelas exigências rígidas de uma sociedade que insiste em dizer quem você deve ser, como deve agir e o que deve considerar sucesso. Em vez disso, você começa a ouvir e a confiar naquela voz interior que sempre esteve aí, silenciosa, sussurrando para você. Essa voz que convida a olhar para dentro, a reconhecer que existe algo maior esperando por você, algo que só se revela para quem tem coragem de seguir seu chamado. Esse sentimento de libertação não tem preço. É como se um peso imenso fosse tirado dos seus ombros, permitindo que você respire profundamente, livremente, pela primeira vez em muito tempo. Mas essa liberdade exige coragem, muita coragem, porque ela não é só sobre enfrentar as pressões externas, mas também sobre encarar os seus próprios medos, dúvidas e crenças limitantes. Carl Jung nos alertou. Nosso maior inimigo não está lá fora, mas dentro de nós. É aquela voz que insiste em dizer: e se eu não for bom o suficiente? E se eu falhar? E se eu decepcionar as pessoas? Aqui está a verdade que poucos entendem. Essa voz não é a sua verdade. Ela é apenas um eco do passado, um reflexo do condicionamento que você carregou por toda a vida. Toda vez que você escolhe agir, apesar do medo, cada vez que decide enfrentar essa voz, você começa a desconstruir essas crenças que te limitam. É nesse processo que reside o verdadeiro poder de escolher a si mesmo. Ao fazer essa escolha, você se liberta das correntes invisíveis que te mantiveram preso por tanto tempo. À medida que avança nesse caminho, algo incrível acontece. As coisas que antes pareciam tão urgentes e importantes, a busca incessante por aprovação, a necessidade de provar seu valor, o esforço constante para agradar, começam a perder força sobre você. Você não sente mais vontade de competir, comparar ou se conformar. Em vez disso, descobre uma profunda sensação de realização em simplesmente ser você. E é nesse estado de autenticidade que você encontra seu verdadeiro poder. Um poder que não tem nada a ver com controlar os outros, dominar ou impor força. É um poder silencioso, inabalável, que nasce da conexão profunda com seu ser interior. Aquela parte de você que sempre soube quem você é e do que precisa. Quando você está alinhado consigo mesmo, nada e ninguém pode te tirar do seu caminho. E o mais bonito, esse processo não transforma só a sua vida. Ele transforma a vida das pessoas ao seu redor. Quando você escolhe a si mesmo, você se torna um exemplo vivo do que é viver com autenticidade. Sem pregações, sem convencer, apenas pelo seu jeito de estar no mundo, você inspira. Você encoraja outros a questionar suas próprias máscaras, a se libertar e buscar sua verdade. Se esse trecho ressoou com você, deixe aqui nos comentários. Eu me liberto do passado. E não esqueça de se inscrever no canal Mentalidade Inabalável para continuar essa jornada de autoconhecimento e transformação profunda. Escolher a si mesmo é um ato que reverbera muito além do indivíduo. Carl Jung entendeu isso profundamente. Ele sabia que quando uma pessoa se permite viver a sua autenticidade, ela não apenas transforma sua própria vida. Ela inicia uma onda de mudanças que alcança outros, suas relações, suas comunidades, até o mundo ao seu redor. Porque viver a partir do seu verdadeiro eu é um ato de coragem, um ato de amor que contagia. Mas não se engane.
Essa jornada nunca é linear. Haverá dias em que você vai se sentir forte, seguro, em total sintonia consigo mesmo, e haverá momentos em que a dúvida surge como uma névoa, turvando sua visão, fazendo você questionar tudo. Esses momentos não são fracassos, mas partes necessárias do processo. Jung os chamava de oportunidades, momentos para aprofundar sua conexão interna, para refletir, aprender e crescer. Cada desafio, cada contratempo é um convite. Um convite para abandonar aquilo que já não serve mais, para avançar para algo maior, para se aproximar da sua essência verdadeira. E quando o caminho parecer incerto, quando você sentir medo ou solidão, lembre-se, você não está sozinho. Embora o início pareça solitário, você encontrará no caminho experiências, pessoas e recursos que te apoiarão. Quanto mais você abraça quem realmente é, mais se alinha com aqueles que vibram na mesma frequência e, de repente, a jornada deixa de ser luta e se torna um retorno para casa, para o seu eu mais genuíno. Talvez essa transformação venha na forma de um livro, uma conversa ou até mesmo um vídeo como este que chega até você exatamente quando você mais precisa. Não são coincidências. São sinais, sinais do universo, confirmando que você está no caminho certo. Cada momento, cada escolha e cada obstáculo superado te trouxeram até aqui. E mesmo que o futuro ainda pareça incerto, há uma verdade inegável. Enquanto você continuar a escolher a si mesmo, estará construindo uma vida que vale a pena ser vivida. O maior presente que você pode dar a si mesmo é simplesmente ser, sem pedir desculpas. Você não precisa ser a versão que os outros esperam de você, nem aquela que você criou só para se encaixar. Você merece viver como sua essência mais pura, o verdadeiro você, aquele que existe quando ninguém está olhando. Carl Jung revelou que o verdadeiro trabalho da vida não está lá fora, buscando algo além de nós, mas em desvendar os mistérios profundos que residem dentro de cada um. Quando você faz a escolha consciente de se abraçar, você alcança uma realização profunda. Tudo aquilo que você procurava sempre esteve dentro de você, e essa é a sua chamada para a ação. A vida é curta demais para ficar preso na busca constante por validação externa. É hora de confrontar seus medos, reconhecer suas sombras e escutar aquela voz interna, aquela que sempre te guia para o caminho da sua verdade. E se você está pronto para dar esse passo, escreva nos comentários: eu me escolho, eu me respeito. Se esse conteúdo ressoou com você, inscreva-se no canal Mentalidade Inabalável. Para continuar essa jornada de autodescoberta, crescimento e liberdade, o silêncio fala mais alto do que imaginamos. São os sussurros da sua intuição, aquela voz suave e firme que sempre esteve aí, tentando guiar você de volta para o seu verdadeiro eu. E hoje, este momento é o convite que você precisava para se reconectar com essa essência profunda que nunca te abandonou. Porque quando você escolhe a si mesmo, algo acontece que vai muito além da transformação pessoal. Você muda sua vida, sim, mas também muda o mundo ao seu redor. Sua energia se transforma, sua perspectiva se expande e, sem perceber, você passa a inspirar, a tocar e a impactar todos que cruzam seu caminho. Mas e agora? O que vem depois dessa decisão tão poderosa? Este é o momento para você fazer uma pausa, olhar para dentro e refletir. Quais aspectos da minha vida estão realmente alinhados com meu eu autêntico? O que eu posso deixar para trás para finalmente viver com mais verdade e liberdade? O que tem me impedido de abraçar a pessoa que eu sempre quis ser? Lembre-se, cada passo, por menor que pareça, é uma conquista. Cada escolha que você faz em favor do seu verdadeiro eu é uma vitória. E, acima de tudo, saiba que você não está sozinho nessa jornada. Este espaço
esta comunidade, este canal Mentalidade Inabalável existem para lembrar você do seu potencial infinito. Estamos aqui para caminhar ao seu lado, para guiá-lo nas curvas e desafios do autoconhecimento e da transformação. Se esta mensagem tocou o seu coração, não deixe que ela fique só com você. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essas palavras, com alguém que está buscando respostas, enfrentando seus próprios desafios ou simplesmente precisando de um sinal, um momento de clareza. Cada interação importa. Cada comentário, cada curtida, cada compartilhamento ajuda essa mensagem a chegar até mais pessoas. Pessoas que, assim como você, desejam uma conexão mais profunda consigo mesmas. Imagine o poder que temos quando nos unimos. Uma comunidade de pessoas corajosas, comprometidas em viver com autenticidade, coragem e autoaceitação. Agora, quero ouvir de você. Deixe aqui nos comentários qual parte desta mensagem falou mais forte ao seu coração. Quais passos você está disposto a dar hoje para escolher a si mesmo e honrar sua verdadeira essência? Sua palavra pode ser a luz que alguém está esperando. Não subestime o impacto do seu relato. Se ainda não fez, inscreva-se no canal Mentalidade Inabalável e ative o sininho para nunca perder uma mensagem que pode transformar sua vida. Juntos, podemos levar essa reflexão a cada canto, para cada pessoa que precisa ser lembrada de que o maior poder está no simples, porém profundo, ato de escolher ser quem você realmente é. Obrigado por estar aqui, por ouvir e principalmente por fazer parte desse movimento, dessa jornada compartilhada rumo à autodescoberta. Nunca esqueça, você não está sozinho. A mudança começa com você. E o mundo precisa, agora mais do que nunca, de pessoas com coragem para abraçar seu eu autêntico. Nos vemos no próximo vídeo. E lembre-se sempre, a vida realmente começa no momento em que você decide se escolher.